Olá, pessoal! Hoje vamos estudar o predicado. Bem, predicado é aquilo que se diz a respeito do sujeito. É a parte da oração em que fica o verbo. Lembrando, toda oração tem predicado. Vamos ao exemplo. O menino saltou de alegria. Nesse exemplo, eu tenho o menino como sujeito da oração e saltou de alegria como predicado. Existem orações sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. Predicado é aquilo que eu declaro a respeito do sujeito. O predicado ele pode ser nominal, verbal e verbo nominal. No predicado nominal, eu tenho nome como a palavra mais importante. No predicado verbal, eu tenho um verbo como a palavra mais importante. E no predicado verbo nominal, eu ainda tenho o verbo como núcleo, como a palavra mais importante, porém, ele vem acompanhado de um predicativo. Então, vamos lá. Vamos estudar cada um desses tópicos. Predicado nominal. No predicado nominal, o núcleo é constituído por um nome. A estrutura do predicado nominal é a seguinte: eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Por exemplo, Pedro é dedicado. Nesse exemplo, Pedro é o sujeito da oração. É dedicado corresponde ao predicado. É um verbo de ligação. Então, a palavra mais importante é o nome, dedicado. Por isso que eu digo que esse predicado é nominal, porque ele é constituído por um nome. O seu núcleo é um nome. Vamos agora estudar o predicado verbal. No predicado verbal, o verbo é a palavra mais importante que compõe o predicado. Pode ser um verbo intransitivo ou transitivo. Lembrando que o transitivo ele vem acompanhado dos seus complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Entenderam, pessoal? No predicado nominal, eu tenho um verbo de ligação. E o que é mais importante é o nome, que vai ser o predicativo. No verbal, o verbo é mais importante. Pode ser um verbo intransitivo ou transitivo. O menino comeu o bolo. Nesse exemplo, o menino corresponde ao sujeito. Comeu o bolo é o predicado. Comer é um verbo transitivo direto. Quem come, come alguma coisa. O bolo é o complemento desse verbo. Eu digo nesse exemplo que o predicado é verbal porque o predicado é constituído de um verbo transitivo e acompanhado do seu objeto. Outro exemplo. O menino nasceu. O menino corresponde ao sujeito. Nasceu é um verbo intransitivo. Lembra, os verbos intransitivos, eles não necessitam de complemento, de objeto direto, nem de objeto indireto. Nesse exemplo, o meu predicado é um predicado verbal, porque está constituído de um verbo intransitivo. Vamos agora estudar o predicado verbo nominal. O verbo ainda é a palavra mais importante, porém ele vem acompanhado de um predicativo. Pode ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. A estrutura é a seguinte:
eu vou ter um verbo transitivo, o seu objeto, mais um predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Vocês verão nos exemplos. Ou eu posso ter um verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito, que é uma qualidade, uma característica do sujeito. Então vamos lá. Então vamos lá. Predicado verbo nominal. Nesse primeiro exemplo, eu tenho um verbo transitivo que exige objeto, mais um predicativo que pode ser tanto do objeto como ser do sujeito, dependendo da construção da oração. Por exemplo, eu comprei um caderno novo. Comprar, verbo transitivo direto. Quem compra, compra algo ou alguma coisa. Comprei o quê? Um caderno. Novo é o predicativo desse objeto, porque eu estou caracterizando, estou qualificando o meu objeto. Nesse exemplo, comprei um caderno novo, constitui no predicado. Ele é verbo nominal porque eu tenho o verbo como a palavra mais importante, um verbo transitivo, comprei. E tenho também o predicativo. Nesse exemplo, o predicativo do objeto. Ele assistiu ao jogo emocionado. Ele, sujeito da minha oração. Assistiu ao jogo emocionado corresponde ao predicado. Assistir é um verbo transitivo indireto. Então, exige o objeto indireto. Assistiu ao jogo. Emocionado corresponde ao sujeito ele. Por isso que eu digo que é um predicativo do sujeito. Então, observe o predicado. Assistiu ao jogo emocionado. Observe o predicado. Eu tenho um verbo transitivo indireto, um objeto indireto e o predicativo do sujeito. Por isso que esse predicado é verbo nominal. Vamos ainda à estrutura do predicado verbo nominal quando eu tiver um verbo intransitivo, mais um predicativo do sujeito. Por exemplo, Paula saiu impaciente. Nessa oração, Paula é o sujeito. Sair, um verbo intransitivo, não necessita de complemento. Então vamos lá. Saiu impaciente corresponde ao predicado. Esse predicado é verbo nominal porque eu tenho sair, verbo intransitivo, mais impaciente, que é um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito Paula. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário e eu prometo responder com muito carinho. Um grande abraço a todos e até mais.